Desde que o videogame foi criado, os jogos evoluíram e vêm evoluindo com o tempo, e uma das partes desta evolução foi os jogos online. No início, parecia tudo sensacional, muito divertido, e até que mas eu comecei a ter um ponto de vista diferente. Comecei a perceber que a maioria dos jogos online tem um padrão. Eles têm prêmios de login diário e são meios frenéticos. Tenho a sensação de que os jogos online deixaram de ser até jogos e viraram um trabalho de bater ponto. As pessoas se sentem forçadas a entrar no jogo para resgatar uma mísera recompensa digital e ainda por cima uma gameplay frenética, sendo que, na minha opinião, jogos deveriam ser um momento de lazer e descontração. Não você entrar em um jogo com os neurônios pipocando para levar geral em uma partida para somar pontinhos na ranqueada, tá ligado? Jogo de verdade para mim é offline ou multiplayer local. Podem me chamar até de tiozão aí vocês, mas esse é um ponto de vista e pensamento que eu tenho. Fiz uma pesquisa no Gemini e vou passar ela aqui para vocês entenderem um pouco do pensamento que eu tô tendo aqui, que eu tô passando para vocês, e entender um pouco do que eu quero passar nesse vídeo. Bom, eu sei que vocês podem levar na piada, né? Até porque foi uma pesquisa no Gemini, mas mesmo assim eu fiz e decidi trazer aqui para vocês. Olha o que o Gemini me falou: o seguinte. Olha, eu vou começar aqui com a resposta que ele me deu sobre os jogos online. Eu não tô lembrando aqui agora, eu esqueci até de colocar aqui no roteiro qual foi a pergunta que eu fiz ao Google Gemini, mas vocês vão ver aqui o que ele me falou. O Google Gemini, ele me falou o seguinte sobre os jogos online. O primeiro ponto que ele me citou foi o loop da dopamina e recompensa variável. A dopamina é um neurotransmissor de antecipação do prazer. Jogos online usam um sistema chamado recompensa variável, o mesmo dos caça-níqueis. Como você nunca sabe quando vai ganhar a próxima partida. Conseguir um item raro ou subir de nível. Você tá entendendo? Os jogos online, eles são como se fossem caça-níqueis, segundo o que o Google Gemini perguntou. E continuando aqui, ganhar a próxima partida, né? E subir de nível. Seu cérebro libera jorros constantes de dopamina, criando um comportamento compulsivo de só mais uma partida. Ou seja, esse primeiro ponto aqui dos jogos online, vocês perceberam uma coisa? Vocês perceberam o seguinte: os jogos online, eles deixaram de ser jogos para jogar e viraram jogos para competição. O que é que eu quero dizer? Jogo virou um trabalho e não mais jogo. Vocês estão entendendo isso? E vou continuar aqui o segundo ponto e vocês vão ter ideia do que eu estou querendo dizer. O segundo ponto aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui. O segundo ponto que o Google Gemini me deu foi o seguinte: a validação social e a ocitocina. Jogar em equipe ou competir contra pessoas reais ativa a ação social do cérebro. A vitória compartilhada libera ocitocina, o hormônio dos vínculos sociais, mas a derrota ou a toxicidade de outros jogadores ativa a amígdala, a região do cérebro responsável pelo estresse, medo e pela resposta de luta ou fadiga. Ou seja, olha só, luta ou fadiga. Um jogo que era para você ficar de boa,
a aproveitar sozinho ou com algum amigo, ele passa a ser algo que ativa o estresse. E tem muita gente que trata o jogo como algo que vai desestressar. Só que se a pessoa faz isso com o jogo online, olhando por esse ponto aqui, eu já não sei se é bem isso. Continuando o terceiro ponto, o que o Google Gemini me falou? O efeito do estado de fluxo, flow. Psicologicamente, quando o desafio do jogo empata perfeitamente com sua habilidade, você entra em fluxo, um estado de foco total, onde você perde a noção do tempo e do espaço. Ou seja, pessoal, eu vou ser bem sincero aqui para você. Jogo é para relaxar, é para se divertir, é para marcar momentos. Mas na minha opinião, do que eu vejo muita gente falar, jogo não é para você usar para sair de realidade. Jogo é para você se divertir. Quem quer sair de realidade, usa coisas ilícitas. Jogo não é para ser assim. Ou seja, você notou que meio que, eu peço até perdão se eu estiver errado, mas meio que o jogo online é praticamente eu não vou falar aqui porque eu não sei se censurar na edição ainda, mas você entendeu o que o jogo online fez com a indústria dos jogos? Continuando aqui, o próximo ponto sobre os jogos online ainda, o risco do escapismo. Para a psicologia, o ambiente online pode virar fuga ansiolítica para aliviar a ansiedade. Se a vida real está difícil, o jogo oferece um ambiente onde você tem controle, regras claras e recompensa imediata. Eu já ia passando aqui para o ponto dos jogos offline, mas antes disso eu quero comentar mais um pouco aqui sobre os jogos online. Olha só, pessoal, olha só que insanidade isso aqui. É o que eu tinha falado até no ponto passado já. Os jogos online deixaram de ser algo para você se entreter e aproveitar e viraram um trabalho / fuga de realidade. Sendo que, na minha opinião, não deve ser assim. Você não deve usar um jogo para fugir da realidade, pessoal. Para que você está querendo fugir da realidade, pessoal? Na minha opinião, isso não faz muito nexo. Se você está usando um jogo para relaxar, eu até entendo. Mas, você fugir da realidade, você fugir das suas obrigações, você fugir de um problema que precisa ser resolvido, eu acho que o jogo não deve ter esse papel, pessoal. E eu acho que eu já ia comentando os pontos, né? Eu ia lendo os pontos e comentando. Então, eu acho que não tem muita necessidade de eu falar mais algo ainda. Lá no final do vídeo, se eu conseguir lembrar de mais alguma coisa, eu vou tentar falar mais algo sobre os jogos online. Mas agora vamos partir agora para o tópico dos jogos offline. Aqui no primeiro tópico, olha o que é que já sobre os jogos offline, eu confesso que eu não imaginava tanta coisa assim. Mas olha que interessante, olha o que é que o Google Gemini me falou aqui sobre jogos offline. Olha os pontos que o Google Gemini me falou. Primeiro ponto que ele me deu: estimulação do córtex pré-frontal. Jogos offline de estratégia ou quebra-cabeças exigem planejamento a longo prazo e tomada de decisões complexas. Isso exercita o córtex pré-frontal, a área responsável pelo controle de impulsos e raciocínio lógico. Olha só, um jogo pode te ajudar na sua mente para você tomar decisões e ter um raciocínio melhor. Vamos continuar seguindo aqui. Vamos aqui para o próximo ponto. Segundo ponto aqui dos jogos offline que o Google Gemini me falou: empatia, a teoria da mente. Jogos focados em história ativam os neurônios espelho e as áreas de processamento emocional. Ao tomar decisões por um personagem, você pratica a teoria da mente, a habilidade psicológica de se colocar no lugar do outro e entender suas motivações. Terceiro ponto: regulação do cortisol. Isso aqui eu confesso que eu não fazia a mínima ideia que um jogo offline tinha uma chance de fazer isso com o ser humano.
Olha só, regular cortisol, ó, menos estresse. Como não há imprevisibilidade de oponentes humanos tóxicos ou pressão de servidores vivos, o jogo offline costuma baixar os níveis de hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele funciona como uma atividade de descompressão. Descompressão, não é atividade de escape, é descompressão. O quarto ponto, memória e plasticidade espacial. Navegar por mundos tridimensionais complexos ou memorizar regras e layouts de tabuleiros, estimular o hipocampo, a região do cérebro, central para a memória de longo prazo e orientação espacial. Aqui é descompressão, né? Pronto, descompressão, deixa eu ver aqui. Acho que descompressão é você aliviar uma pressão. Eu imagino que seja isso. E olha só, entenderam o que eu quis dizer? Os jogos online te aceleram, enquanto os jogos offline fazem o seu papel de ser um jogo. Entendeu, pessoal? Tipo assim, os jogos online estão te acelerando, enquanto os jogos offline estão fazendo o seu papel de ser um jogo. Por isso, no Play 2, tudo era tão mais divertido, pessoal. Porque se você fosse ter um momento de jogar com alguém, seria um multiplayer local. Ou você passava o controle para o outro, Você tinha, pessoal, interação com o próximo e diversão. Hoje em dia isso pode até ter isso, hoje em dia essa questão do multiplayer local pode até ter, mas eu acho que é menos, né, por causa da questão do online. Mas mesmo assim, prefiro 1000 vezes, pessoal, os jogos offline. Porque olha aqui, é o seguinte. Primeiramente, você tem muita resenha, e com certeza eu já tive vários jogos online que marcaram talvez a minha infância por causa da resenha com amigos, com o pessoal ali. Só que não dá para negar que um jogo multiplayer local é muito melhor do que um online. Por quê? Se lembra, tipo assim, quando você ia na casa de seu amigo e vocês passavam, sei lá, uma tarde inteira jogando Bomba Pet, jogando, sei lá, Mortal Kombat, jogando FIFA, jogando Naruto, jogando Dragon Ball, GTA Sanders. Nossa, GTA Sanders que dava pra jogar de 2. Eu lembro que eu saí, mas meu primo saía fazendo um bocado de nível de procurado. Você percebeu que o online, ele tirou essa coisa? O online, ele tirou essa magia. E eu sei que muita gente aí, assim como eu também, já foi marcado por jogos online, por uma interação ali com o pessoal. Mas na minha humilde opinião é diferente. E eu fiz esse vídeo aqui mais como uma ideia que surgiu na minha mente. Ultimamente eu tenho detestado e literalmente tenho odiado jogos online, porque eu percebi isso. Eles mais parecem um trabalho de bater ponto do que algo para te entreter. Você se sente forçado para pegar a recompensa, você se sente forçado para fazer evento e pegar recompensa. Enquanto os jogos offline, pessoal, não são assim. Você entra quando você quiser, você não sente porcaria nenhuma. Tipo assim, eu acho que teve uma época que eu tava tão viciado que eu me sentia pressionado para entrar em determinado jogo porque eu não queria perder a recompensa de login diário. Você já para pensar isso como isso não é normal? Isso é tipo um autocontrole que as empresas conseguem da gente e a gente acha isso super normal. E eu não sei nem mais o que dizer. Esse foi um vídeo que eu fiz aqui pra vocês. Eu queria ter mais o que falar, eu queria ter uma dicção melhor. Eu peço até perdão algumas vezes aí quando eu falei errado. Eu queria ter mais o que falar. Eu tô até tentando pensar aqui em mais alguma coisa pra falar, porque eu não queria encerrar o vídeo agora. Mas, pessoal, reflitam nisso.
Muitas das vezes você acha que está jogando algo para relaxar e você só está jogando algo que vai te deixar mais pilhado ainda, pessoal. Então, eu acho que é isso. Fiquem com Deus e Deus abençoe cada um. E dá um like, se inscreva aí e é nóis.